Está começando mais um episódio do maior podcast de transplante capilar do Brasil, o FuiCast. E hoje eu tenho a honra de trazer uma pessoa que, para mim, ela mudou literalmente a minha carreira, principalmente do ponto de vista comunicativo. Hoje eu falo que estou aqui presente nesse podcast porque estou treinado, né? Estou adestrado por ela, Mirna. Seja muito bem-vinda. A Mirna, muito obrigada. Ela, para quem não conhece o trabalho que ela faz, ela é CEO da marca que chama Yuter 360, que vocês têm que conhecer. É uma empresa incrível que eles ajudam pessoas, desde empresários, médicos, a melhorarem o seu perfil comunicativo, além de ajudar a estruturar equipe de marketing, o seu posicionamento e tudo mais. Mas ela vai contar tudo isso para vocês. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Maurício, Paulo, Hélio. Seja vai ser bem-vinda, um prazer Mirna. estar aqui. Eu estou muito animada, porque eu quero deixar a minha primeira reclamação. Queria ter sido convidada antes. É verdade. Maurício, A já tentou, né? Maurício morria de tentou, medo de trazer. Quem ensinou ele a se comunicar, porque ela tá avaliando ele o tempo todo e ele tá até gaguejando hoje. Ele vai morrer de medo de falar aqui. Eu já corrigi a postura eu fui de treinado. todo Eu mundo. fui treinado. Isso daí eu sei bem como que funciona. Ele eu esperou assisti ficar todos bom, os viu? episódios, tá? Então Então, você já assim, vem- ele está avaliado já. Exatamente. E hoje eu tô avaliando já vocês dois. Eu tô na fila já. Né? Pôde vir aqui. E aí eu e ela tivemos que fazer a apresentação e tudo isso. E a gente não tem know-how dele. Por isso que ele é o nosso apresentador. Né? É isso. Olha Ele é só. nosso apresentador. É falta de treinamento. É fácil, Isso eu aí é nunca fácil da fiz. gente resolver. Nós Então já vamos fica fazer aqui o a curso primeira da publi. Isso aí. Bora. Manda mensagem, se inscrevam na mentoria. É. Pode não ter mais o ano que vem. Perfeito. Médico pode também? Depende do médico. Tá. Vocês podem. Legal. Mirna, conta um pouquinho para quem não te conhece sobre o trabalho que você faz e Com a sua explica um pouco formação, mais né? exatamente sobre o seu know-how nessa parte de comunicação que todo mundo que faz transplante capilar, eu falo que é uma das habilidades que a pessoa precisa ter, é saber se comunicar. Não adianta você ser um excepcional médico se você não conseguir fazer um excepcional marketing e transmitir aquilo que realmente você faz de fato nos bastidores. Hoje, cada vez a gente é mais cobrado por isso e a gente precisa ter essa presença nas redes sociais e transmitir a ideia, aquilo que a gente realmente quer comunicar. Eu concordo 300%. Eu vou começar de trás para 360. frente. 360%. Porque todos nós somos vendedores. Essa que é bem da verdade. A comunicação é a nossa maior ferramenta de venda, de posicionamento, de dizer quem a gente é para o mundo. E às vezes é uma palavra que você coloca, ou coloca errado ou bem, que vai definir a sua reputação dentro do digital ou não. Então, esse é um ponto muito importante para a gente considerar. Para quem não me conhece, eu sou a Mirna, eu sou fonoaudióloga, eu sou formada pela Universidade da Santa Casa, então tive muitos colegas médicos aí. Aliás, dos grandes amigos que eu tive ao longo da minha formação, a maioria, se não todos, são médicos. Então, tenho aí um carinho pela classe, apesar de alguns ajustes que a gente Médico precisa dá fazer. trabalho pra caramba. Dá trabalho. Nossa Senhora. Mas assim, é bom, eu gosto da troca. São boas provocações. Então, são provocações que, óbvio, na hora, às vezes a gente se incomoda, mas são boas provocações no final das contas. Depois da minha graduação, que, diga-se de passagem, eu entrei na fonoaudiologia querendo ser médica. Não sei se algumas pessoas sabem, mas a ideia inicial era ter feito medicina. Que os meus pais sempre falavam, você tem todo jeito para ser médica, você deveria ser médica. E eu vindo de uma família em que não se tinham pessoas formadas, eu fui a primeira pessoa a me formar, então já tinha esse lance de tem que fazer medicina. Era boa aluna, gosta de biologia, gosta de química, tem que fazer medicina. Só que num determinado momento da minha vida, eu me dei conta de que eu não queria ser médica, que eu era boa comunicadora. Eu gostava de me apresentar, eu chamava as pessoas para me verem dar aula, eu ensinava os meus irmãos, eu ensinava os meus primos. Sempre que tinha alguma oportunidade na escola ou coisa do tipo, eu queria me apresentar, eu ensinava os meus colegas. Falei, olha, eu gosto disso, mas ainda não sei exatamente o que eu quero. Acabou que eu passei nas vagas remanescentes de fonoaudiologia na Santa Casa. Deixa eu ver qual que é. Remanescente, não era nem para eu estar lá. Deixa eu ver qual que é. Comecei a fazer, falei, nossa, que interessante. Tem muita coisa parecida com a medicina. Tô gostando, deixa eu ficar por aqui.
Segundo ano, nossa, matérias mais específicas, legal, audição, linguagem, tinha matéria também de psiquiatria, de psicologia. Eu falei, legal, ainda estou dentro de um lugar que eu gosto. E acreditem vocês ou não, ao longo dos 4 anos de graduação, não tive nada em relação à comunicação. Tanto que chegou no meu 3º ano, para quem não sabe, a fonoaudiologia são 4 anos, e eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu adorei os 2 primeiros anos, o 3º ano eu estou detestando, porque eram as matérias específicas. Que aí eu falava, isso eu não gosto. Aí, ok. Do 3º para o 4º ano, eu fui para Yale, que eu fui fazer um estágio lá, para poder entender mais sobre aspectos de linguagem, que já era uma área que me atraía muito, mas era muito linguagem escrita, que é completamente diferente do que eu faço hoje. Voltei para o 4º ano, pensando comigo mesma. Eu vou me formar, porque eu cheguei até aqui, mas eu vou fazer uma outra faculdade. E a ideia era que eu fizesse algo relacionado à comunicação. Então, ou jornalismo, ou publicidade, alguma coisa do qual eu pudesse continuar comunicando. E ainda não estava claro na minha cabeça que fono fazia isso. E ok, né? Toda aquela frustração de ter feito os 4 anos e tá perdida no final. O que eu quero fazer? Que área que eu quero seguir? Sabendo que eu queria alguma coisa relacionada ao que eu faço hoje. Minha mãe e meu pai falaram, para de ser doida, vai fazer alguma especialização, vai fazer outra graduação de novo, começar do zero. Pra que isso? Você já andou, né, boa parte do caminho. Eu falei, tá, vou escolher uma área da fono que é a que eu mais gosto. Fui fazer especialização em voz. Amei. Falei, legal, mas não sei se eu continuaria fazendo isso. Como eu sou brasileira e não desisto nunca, fiz a 2ª pós-graduação na área de voz. E ali a minha mente se expandiu. Porque eu comecei a ver a minha ex-chefe dar treinamentos de comunicação. E eu achava incrível, e diga-se de passagem, ela é uma das referências da nossa área, a nível mundial, inclusive. Eu falava, nossa, que demais, ela dando treinamentos de comunicação, ensinando as pessoas a se posicionarem melhor, e ela já atendia grandes executivos naquela época. Eu falei, por que eu não tento também? E aí, aquela coisa... Alguém sabe o que você faz, indica para você um cliente. Aí nessa brincadeira, indica um, que indica para outro, que indica para outro. E aí eu comecei a me especializar nisso. Então, a ideia até então e falecida Speech, que era a empresa que existia, era trabalhar com voz falada. Eu nem imaginava que dentro da voz falada eu poderia escolher a voz profissional, por exemplo, que é o que eu atuo hoje. Aí eu comecei a atender algumas pessoas ainda dentro desse lance de tem a parte clínica e tem a parte do treinamento. E aos poucos eu fui afunilando, até chegar a hoje o que é a Uter, que é uma empresa de comunicação 360. Então foi uma trajetória zero linear. Não era a trajetória que eu... Você jamais esperou chegar onde você chegou, né? E montar o que você tem hoje, né? Eu vou te falar, Mal, essa provocação ela é ótima. Eu imaginava, porque eu sempre fui uma mulher muito ambiciosa. Então, a minha mãe falava assim, na época que tinha a Speech, ela falava assim, nossa, na cabeça da Mirna, a empresa ela tem 200 funcionários. E tinha. Na minha cabeça, ela já era uma grande empresa. Mas, claro, com todas as limitações que uma equipe tem. Então, eu não tinha pessoas para delegar. E as limitações do começo, né? Total. Que é natural, né? Total. E até então, a gente compete ainda muito, que é um ponto que, inclusive, a fonoaudiologia falha muito de comunicar. A gente compete com um mercado muito vasto. O que eu quero dizer com isso? Jornalista pode dar treinamento de comunicação. A gente tem advogados dando treinamento de comunicação. A gente tem médicos que vão falar sobre comunicação. A gente tem publicitários que vão falar sobre comunicação. Cadê o fonoaudiólogo? Esse era o grande ponto. Então, no começo, que eu falo sempre isso nas minhas redes sociais e falei em outros podcasts, inclusive, meu grande desafio foi educar a minha audiência, para explicar para essa audiência que estava chegando até mim o que o fonoaudiólogo fazia. Porque até vou devolver a provocação para vocês. Nós somos colegas de profissão. Perfeito. Vocês sabiam o que o fonoaudiólogo fazia? Ou que fazia um treinamento de comunicação? Da área de atuação? Eu sabia a área gagueira. mais restrita. Eu fiz fono. Põe a língua no céu da boca. Exato. Eu fico pensando assim, uma área clínica, né? Mas essa área neurolinguística, de comunicação. De comunicação. Mas aí erro de quem? Do fonoaudiólogo. Que não comunica isso. Exato. Então, falta da nossa área, e aí fica aqui meu apelo para todas as fonoaudiólogas que assistem e que com certeza vão ver esse episódio, manifestem-se. Coloquem nas redes sociais que vocês são especialistas da comunicação humana. Exato.
Mas, menina, aí, na parte de comunicação, e eu acho que é super importante para o médico hoje, para quem faz transplante, que é nosso nicho, porque todo médico hoje precisa de rede social e se comunicar. Quais os principais vícios de linguagem e onde que você fala assim, ó, vocês acham que vocês estão fazendo um bom discurso, uma boa apresentação, mas aonde que vocês estão pecando? O que você fala, assim, de maneira geral? Aonde que o médico peca quando vai fazer a rede social dele? Quais são os principais vícios? Falta de clareza. Clareza. E quando eu falo de clareza, Paulo, é muito no sentido de tornar a linguagem acessível. Se quem é o teu público final é o paciente, não adianta rebuscar. Não adianta usar termos técnicos. Não adianta você querer colocar muito frufru nessa comunicação. Porque o que eu gosto muito de falar nos meus treinamentos, mesmo para executivos de alto escalão, me explica como se você estivesse explicando para uma criança de 7 anos. Porque eles começam a ficar um pouco incomodados ali, desconfortáveis com aquela situação, até a gente afunilar, a tal ponto que eu falo, agora eu entendi. Ficou claro. Ficou claro. Eu atendi, o ano passado, se eu não estou enganada, uma pessoa que era do mundo agro. E ele era médico veterinário, e ele estava querendo me explicar, ia dar um treinamento sobre um produto. E ele me explicava, eu falei assim, cara, não tá claro. Quem que compra teu produto? Ah, é o fazendeiro, tá? Então são pessoas que não têm a sua formação técnica, certo? Certo. Me explica esse produto de uma forma leiga. Tivemos ali um tempo de sessão e ele falou assim, esse produto é como se fosse o Gatorade do boi. Eu falei, ótimo, agora eu entendi. Então, essas analogias, deixar claro, deixar palatável, eu acredito que muitos médicos falham. Não são todos. Tem muitos que vão pegar você na mão. Até acompanho um psiquiatra no TikTok, que ele fala de um jeito tão fácil, tão fluido, que eu passo horas assistindo ele, mesmo que não seja um tema que eu curta, sabe? Os médicos têm medo do julgamento de outros médicos. Eu sinto isso. Eu acho também. Igual o advogado. Eu, quando fui começar meus treinamentos, que eu já fiz diversos com a Mirna, eu, inclusive, perguntei isso para ela me explicou sobre esse ponto de você conectar com o seu público final. A minha rede social, por exemplo, eu não trago conteúdo específico, assim, com linguagens específicas para transplante capilar. Eu falo, na sua linha frontal, eu não falo, por exemplo, uma hairline. Às vezes eu evito usar termos tão técnicos, tá? Que hairline, quem está buscando, às vezes, ali um transplante capilar já sabe, mas eu evito, porque o meu foco do Instagram é, de fato, o público final, é o meu paciente. Então, não faz sentido eu querer rebuscar demais. Aqui no Freecast já é diferente. Aqui eu tenho que ter uma posição melhor, tenho que falar um termo mais técnico. Eu tenho que me especializar e mostrar, porque, de fato, a audiência aqui são pessoas que ou são médicos ou um paciente com um nível de conhecimento maior ou que deseja saber algo mais aprofundado sobre transplante capilar. Perfeito. O que eu falo muito nos treinamentos, e não sei se você vai até lembrar, Mal, porque eu tenho muitas frases prontas, eu adoro essas coisas, que é fácil falar difícil. Difícil é falar fácil. Perfeito. Então, hairline, beleza. Alguém que está procurando o transplante, que já pesquisou no Google, que tem uma mínima noção, vai entender. Mas tem aquele cara que nem sabe onde começar a procurar o transplante. Você vai falar hairline, vai falar... E não sabe nem falar inglês. Exato. Exatamente. Deixa a língua toda... Isso não vai fazer com que você pareça ser menos qualificado tecnicamente. Muito pelo contrário. Você se conecta menos. Totalmente. Porque a gente não compra o que não entende. Esse é o ponto. E se eu não entendo para que serve, qual que é o intuito, eu não vou comprar. E trazendo isso, inclusive, para o lado do paciente, né? Cada paciente, tem diversos profissionais aí no mercado que falam sobre transplante capilar e por que um paciente, às vezes, escolhe um médico e não outro. Até pela forma de comunicar, isso é fundamental. Além, porque tem vários profissionais hoje ali que são bons, e são bons tecnicamente falando, né, sobre os resultados, inclusive são muito bons, mas eu pego 2 médicos com bons resultados, o que vai conectar esse médico com o público final ali dele, com esse paciente? É realmente a forma dele comunicar. Total. Então, você vai ver lá, o Maurício, eu vi que ele fala assim, eu entendo tudo que ele fala, e o outro médico só usa termo em inglês, só fala um conteúdo muito mais complicado. Fala pra dentro. Exato. Vou falar pra você. Começa o vídeo. Oi, pessoal, tudo bem? Já pulou o vídeo. Meu nome é tal. Eu vou falar um pouquinho sobre... Próximo. O transplante. Dedo pra cima. Teve um profissional aí outro dia que apareceu na minha rede social. A pessoa começa assim o vídeo, olhando pra câmera e fala: Oi, tudo bem?
Meu nome é tal. Nossa. Aí eu falei, nossa, assim, essa pessoa Já perdeu. perdeu o time. Os Eu 3 vou falar para segundos de ouro, vocês que na É minha isso. cirurgia eu tenho um bom diferencial. Que não existe. Aí é você pausar, ter. muito pausado, porque a pausa lá é importante. Isso é uma Uhum. coisa que a gente tem que deixar muito claro que eu sou muito fã das pausas, desde que Na hora correta. bem Né? estruturadas, desde Perfeito. que estratégicas. E aí, aqueles 3 segundos mágicos que o Paulo levantou aqui, você perde. Como que chama essa introdução? Existe um nome técnico? Introdução. Para começar, Então, para só captar e a somente. atenção do teu Tem público? que, você já deu a resposta na pergunta. Tem que captar a atenção nos primeiros segundos. Então, o Maurício até fez um vídeo recentemente que eu vi no TikTok, tá? Apareceu para mim lá na minha For You, Ah, que legal. falando sobre os gamers Sim, que usam, sim, que sim. eu achei fantástico. Aham, muito legal. Eu não sou gamer, eu não uso esse tipo de headphone, mas eu parei para ver. Claro, eu eu achei parei muito para ver porque eu legal tava esse Eu conteúdo avaliando. também. Eu gostei pra Pô, caramba. ficou Nunca tinha pensado incrível. naquilo. Chegou pra mim também. Não, sabe que o que me motivou a fazer isso foi um vídeo do Casemiro mesmo, que eu vi que ele falou, Exato. pô, tô Tô calvo, ficando tô calvo. careca. Ele não tá calvo. Ele, na verdade, ele usa o headphone Tem uma por muito tração. tempo e também pode dar uma alopecia de tração ali, mas não é o caso dele. A gente pode ter a gente tem pouco subcutâneo na cabeça. E ele usa um headphone exatamente O muito dia todo, pesado. é. E quando tira, realmente fica marcado ali no scalp dele, o cabelo fica marcado. E pode sim que dê uma alopecia de tração, dependendo do fone, enfim. Mas aí, Mas- nesse caso, é transplante? Não. O dele é só suspender, na suspender o verdade, agente causal, agente né? causal. Hum. População negra, né, em geral, o negro, ele desde pequeno usa o cabelo muito preso. Uhum. E é um público muito suscetível. Então, o paciente que usa um dread, por exemplo, ou sei lá, alguém que trabalha Ou faz na as faxina, tranças. ou alguém que trabalha em algum lugar que precisa prender muito tempo o cabelo, pode dar uma alopecia de tração. Uhum. A gente tem uma retração da linha anterior e tudo mais. Mas é nesse tipo de paciente. E o fone não deixa de ser. Porque dependendo se a pessoa só sentido. pega, coloca e fica ali 8 horas fazendo um conteúdo, fazendo alguma coisa, pode dar aquela tração no cabelo da pessoa. Perfeito. Esse é um exemplo de vídeo que eu vi até o final e eu achei interessantíssimo. Que chamou a atenção nos primeiros segundos, desenvolveu. Os primeiros segundos têm que ser importantes para captar a atenção e durante o desenvolvimento da tua comunicação, você tem que oscilar um pouco, timbre, tom de voz. Totalmente. O nome disso é Tem que ter expressividade. pausa. O Tem que, que- que hoje você, como especialista, assim, avalia na comunicação de um paciente, por exemplo? Quais timbre? aspectos? Exato. Quais aspectos? Tudo, desde da parte vocal. A frequência fundamental que a gente fala, então se é o tom da voz ele tá mais grave, mais agudo, se ele tá dentro do esperado, porque às vezes, por exemplo, um cara, não vou nem falar de uma mulher, mas assim, um homem tá com uma voz muito agudizada e ele quer passar autoridade. Será que vai funcionar? Se esse não for um problema para ele, por exemplo, Um homem de voz grave passa mais credibilidade? pessoas de vozes graves passam mais autoridade. Já vou falar Olha. assim agora. Boa noite, a amigo. A gente vai fazer Boa cortes noite. incríveis desse episódio, porque cada frase dela Dela tem impacto é- de pra eu pensar. Isso. Puxa, É. vai ter muito corte bom. Ótimo. Então eu já fico feliz com isso. Também, né, um dos treinamentos que eu fiz com a Mirna foi quando eu era recém-formado. Ela te ensinou a fazer a voz de Cid Moreira? Não foi nem isso. Foi que quando eu formei, um dos grandes aspectos, inclusive ela assustou, porque como é que um menino novo, eu tinha acho que 23 anos, não sei. Desalinhado. Acho que era né? 24. Naquela época- por aí, aquela 23, 24 Aquele anos. visual cansado, Aquele visual né? cansado. Não, eu cheguei para ela, a minha queixa era, eu quero ser mais sênior, eu quero me comunicar de uma forma mais assertiva, porque não é comum, né? Um menino novo, plantonista de pronto-socorro, Recém-formado em medicina. recém-formado, querer melhorar a comunicação. E eu já vi ali algo que realmente me incomodava. Eu achava que primeiro, eu era prolixo, eu falava muito sobre, começava, então eu vou falar para vocês, depois já estava floreando Ramificava outra demais. coisa, demorar 10 minutos para explicar um assunto. E outra coisa que eu me achava muito infantilizado do jeito que eu falava. E ela me mostrou várias coisas, por exemplo, na minha comunicação. Um exemplo, eu vou falar para vocês um pouquinho, coisas autodepreciativas na minha própria comunicação. Quais são os termos mesmo? Eu esqueci agora. de cabeça. Basicamente. Então, foi basicamente Então é isso. A gente... Basicamente o que eu queria dizer era isso. Exato. Acabou com você. a fala bonita. Exato. Exato, Fiquei aqui 40 exato. minutos dissertando sobre Pronto, pessoal, algo. é mas basicamente basicamente é isso. né? E a gente vê muito isso em palestrantes ou pessoas que não estão acostumadas a falar em público. Que não passou por Terminar Mirna, com... né? Então era isso que eu tinha para falar, gente. São pequenas coisas na comunicação que ela foi me mostrando que se você fizer o ajuste, você consegue trazer a aparência, o resultado final, né? A E impressão um que ponto você quer. importante, Mal, a gente não trabalhou a voz diretamente.
não trabalhou. Mas a gente trouxe senioridade, tanto que o primeiro vídeo dele, a gente estava num encontro com a Lu Passoni, beijo, Lu, e eu mostrei para ela o primeiro vídeo do Mal. Ele tá no plantão, juro, acho que você devia até estar com a touca. Não, Se eu não me lembro. eu tava com o scrub, né, da UPA. Assim. Gravando um vídeo para mim. A hora que eu recebi o vídeo, eu falei, que loucura, né? Um menino de 24 anos me procurando. E eu lembro que na ocasião era pandemia, então ele tava assim, abarrotado de coisas para fazer, com vários pacientes. E eu virei para minha mãe e falei assim, eu recebi um menino de 24 anos querendo melhorar a comunicação. E ela falou, 24? Porque geralmente as pessoas que eu atendo são mais velhas. E ele, mas 24? Ele tem como pagar? Prodígio, né? O Mal é um pouquinho à frente. Eu esperava isso, eu não fico surpreso, não. Não, ele é prodígio. Ele é incrível, ele é incrível. E aí, até trazendo para essa parte do que vocês perguntaram, quais aspectos se trabalha, pensando nele, por exemplo, a gente não olhou para a voz, a gente olhou para outros aspectos, como a postura corporal, os aspectos não verbais, então, o uso dos gestos, a expressividade facial. O Mal tinha uma expressividade muito congelada. Então, ele quase não abria a boca, ele não movimentava os músculos da face. E isso fazia com que ele transparecesse mais insegurança, por exemplo. Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha. Claro que dentro da voz que eu estava falando, a gente tem a parte da frequência fundamental para a gente identificar qual que é o tom, a grosso modo, da voz que a pessoa tem. Então, no caso dele, estava super dentro do esperado, para a idade dele, para o que ele queria. A gente vai olhar também a parte de intensidade, que é o volume da voz. A velocidade, que é um outro ponto também bastante importante. Porque tem pessoas que falam ou rápido demais ou devagar demais. Aí até resgatando a pergunta que você tinha feito, Paulo, precisa ter essa oscilação? Sim, hora a gente vai falar mais rápido, hora a gente vai falar mais devagar. Para não ficar monótono. Para não ficar monótono. Mas não dá para isso ser o tempo todo. Então tem aquelas pessoas que falam tão rápido o tempo todo, que qual que é a sensação que dá para quem tá escutando? Tá ansioso, tá desconfortável, tá se sentindo inseguro, quer terminar logo aquela fala. Claro que se eu resolver contar aqui alguma novidade para vocês, naturalmente eu vou acelerar, falar, nossa, eu tenho uma coisa incrível para falar para vocês. É normal, minha velocidade vai aumentar. Mas se isso é constante, aí perde o que a gente Rapidinho, só precisa um trazer. parêntese. Olha como que se você entender o problema ou / solução da sua comunicação, às vezes você descobriu numa avaliação que você está muito acelerado e está passando essa impressão. Você conseguir utilizar isso de forma positiva no seu dia a dia. E eu falo que quando eu fiz o treinamento, foi isso que eu consegui trazer para o meu dia a dia. Eu conseguia utilizar desse artifício que eu aprendi com ela para poder usar aquilo ao meu favor e não realmente, de fato, parecer ansioso para um paciente. Vamos supor, o médico aqui foi fazer um fechamento, só que ele vai começar a falar assim, então você vai precisar disso. O que a pessoa às vezes pode ter a sensação? De que você está querendo empurrar um tratamento nela. Exato. Então, contextualizando isso, se você entende o seu perfil comunicativo, entende, às vezes, que a sua velocidade de fala ela é um pouco maior do que o normal, ou você adequa isso e utiliza ela a seu favor em determinados pontos, ou não. Exato. E além desses aspectos mais vocais, a gente tem a construção do seu discurso, que aí vai depender muito da audiência que você fala, a postura corporal, os gestos, até a roupa que você usa. Então, até foi um ponto que eu acredito que o Mal tenha adaptado para os tratamentos dele, para a condução dele dentro do setting terapêutico ali. E, aliás, eu vou devolver a pergunta para você. Você sente que isso aumentou o seu engajamento? De Totalmente. retenção daquilo que você estava falando? Totalmente. Eu fazia, que nem eu falei, o treinamento meu era no pronto-socorro. Eu fazia a análise do perfil comunicativo do paciente, tentava me adaptar, independente da condição financeira dele ali. O meu discurso para ele, então, isso era um puta de um treinamento, porque eu conseguia, às vezes, falar desde com a dona Maria, que morava na roça, na fazenda, com uma pessoa ali do sistema particular. Eu conseguia adaptar meu discurso para ela e explicar, por exemplo, uma receita, explicar uma terapia, e minha adesão eu sentia que era muito maior. Depois que eu levei isso para o particular, para o meu consultório, enfim, eu hoje em dia não tenho problema, sabe, com meus pacientes, questão deles aderirem ou não à terapia, porque fica muito claro, eles saem de lá, eu tenho um índice de satisfação muito alto dos meus pacientes. E retenção. E retenção. Porque a satisfação, ela pode até acontecer num primeiro momento, mas a gente tem muito certeza desse nosso valor
com a retenção, com a volta. Não, eu quero passar com o Dr. Paulo, quero passar com o Dr. Hélio ou com o Dr. Maurício. Então, isso também é uma parte muito importante. E o que eu costumo muito falar nos treinamentos de comunicação, sejam eles feitos para empresas ou pessoas físicas, né? Então, nos treinamentos individuais, que é um treinamento que ele não tem validade. Perfeito. Ele é completamente atemporal. Então, você não desaprende a comunicar. Uma vez que você aprende, que você já sabe o que você tem que melhorar ou coisas que você precisa lapidar para deixar ainda melhor a sua performance, esquece, não vai voltar a ser o que era. A menos que você se esforce muito, mas não volta a ser. Então, é um treinamento, é um tratamento, se a gente puder colocar também dessa forma, Sim. que é durável, né? Interrompeu o remédio, por exemplo, parou. Não. É você, uma vez que você tem dimensão das suas características como comunicador, dura para tem sempre. gente que tem muito aquelas linguagens pausadas, né? Viu? Então. Puxa. Aí tem um monte de coisa. E isso a gente não percebe, mas quando esses dias eu gravei o Free Case, mandei pro Mal, ele falou assim: você tá muito repetitivo, muito prolixo. Olha o tanto de view que você falou, olha o tanto de não sei o que você falou. Porque ele tá fazendo seu trabalho, Meu então orgulho. cuidado. Ele vai roubar seu espaço. Mas ele me corrige também. E uma coisa que eu queria perguntar: quanto o não verbal é importante? Muito. Muito. E o que é o não verbal numa fala? Vamos olhar de forma muito simplificada, Paulo. Quando você está num palco e antes de você começar a falar, as pessoas já estão te avaliando. Se você já está sentado assim, se você já está com aquela quebradinha no quadril, ou se você está, por exemplo, com os ombros mais caídos, qual você acha que é a sensação que passa? Nossa, que desleixo. Que desleixo. Vai ser ruim a palestra. Perfeito. Agora, se você já chega empoderado mesmo, então com a postura mais ereta, com os ombros para trás, com uma expressividade facial, que a gente fala que é uma expressividade autêntica, risonha, né? Que não é aquela pessoa que é Paquita da Xuxa, que eu gosto de falar, né? Que tá o tempo todo rindo. Não, não é isso. Mas é aquela coisa que traz firmeza. Qual que é a sensação que passa? Autoridade. Que aquela pessoa tem firmeza naquilo que vai comunicar. Então, o não verbal, ele é super importante. Existe uma pesquisa que circula aí nas internets da vida, que ela é maravilhosa, mas ela é mal interpretada, que fala que 93% do que as pessoas mais prestam atenção está no não verbal, entre voz e postura corporal, tá? E a bem da verdade é que isso faz sentido desde que colocado no contexto certo. E aí, dentro dessa pesquisa, fala que apenas 7% é dedicado ao discurso. Só que uma coisa que as pessoas desconsideram, porque muitos desses cursos vendem isso como se fosse a solução. Olha, 93% do que você comunica é o que as pessoas mais prestam atenção. Só 7% é o discurso. Pera lá, não é bem assim. O Qual discurso... viés? Viés é emocional. É o emocional. Se eu vier para vocês e falar assim, tudo bem? Eu falar, tudo bem? É a mesma frase. Só que eu coloquei um contexto emocional na minha voz que trouxe uma outra tonalidade do que eu quero dizer. Então, é diferente de eu falar assim, eu amo você. E eu amo você. Tem o mesmo peso? Não tem. Aí você vai falar para mim que o discurso é importante nesse caso? Lógico que não. O que foi mais importante? O tom, né? O tom, a forma como você comunicou, a expressividade facial, verbal, enfim. Tudo isso fez diferença. Então, nesse contexto, nessa pesquisa, o que faz diferença? O emocional. Voz é emoção. Eu acho que talvez um viés também que hoje a rede social, ela está pautada em vídeos curtos, informação rápida e muitas das vezes vídeos silenciados com legendas, e aí você só vê o não verbal e lê a legenda. Então, talvez a pesquisa pesquisou isso. 93% ali é importante o não verbal, porque você uma está pesquisa ouvindo antiga, a pessoa. tá? Eu nem sei se tinha redes sociais na época. É bem antiga essa pesquisa. Então, e você vê... Mas é importante, é Mas eu acho maravilhosa. importante. Eu acho que essa parte não verbal realmente é muito em alta. Você vê que esses vídeos virais, os que viralizam, a maioria é não verbal, eu acho. Eu volto a dizer. Quer dizer que eu Não, tô não discordando da despreza, pesquisa? não. Sim, sim. De maneira nenhuma. É uma pesquisa muito importante e muito relevante para nossa área. Infelizmente, mal interpretada. Mas ela é uma pesquisa super relevante, porque faz sentido. Eu acho que o importante é você entender que o não verbal é importante. Absolutamente. Mas não corrige tudo de uma vez, né? Vai, o mentorando, o aluno, o paciente lhe procura e você encontra, mas não é um ponto só negativo, mas encontra que tá tudo errado. E
E é uma construção. É Dá para total. corrigir o Claro. principal agora, mas tem Lógico. muita coisa para lapidar no futuro? Eu acho legal, inclusive, que eu acho que quem tá ouvindo pode ficar com essa dúvida. Explica como que funcionaria um caminho, assim. Eu me incomodo, vamos supor, com o time da minha voz, eu não tenho ideia do que na minha comunicação é o problema, que eu acho que a maioria dos médicos não vai ter esse conhecimento. E eu quero melhorar nas minhas redes sociais, trazer mais autoridade, que eu não estou tendo, às vezes, uma conversão boa. Como que você ajudaria E aí eu vou um complementar. médico desse? Entendeu? Porque a fala de muitos alunos nossos, ele chega e fala assim, eu não consigo fazer vídeo. Exato. Eu morro de vergonha. Eu não sou bom. O que eu falo, a hora que eu vou me ver falando, eu morro de vergonha. Minha voz é horrível, minha postura é ruim. Eu não consigo. E aí? Vou juntar a resposta dos três, porque foi a mesma pergunta feita de formas diferentes. Como é que funciona quando a pessoa procura? O que eu avalio? Quais pontos eu começo? Vamos lá. O ponto mais importante é a avaliação, tá? E até a termos de curiosidade, inclusive, eu cobro mais caro pela avaliação, porque ela funciona em 2 etapas. Então, tem o que o cliente está me trazendo, que muitas vezes ele fala assim, as pessoas não me entendem. Aí você vai ver, a dicção é péssima. É lógico que não vai entender, é todo travado para falar. Não abre a boca? Que jeito que vai entender? Então, esse é o primeiro ponto. Tem pessoas que sabem o que estão procurando. Tem pessoas que não fazem ideia do que precisam, mas sabem que precisam treinar a comunicação. Dito tudo isso, alinhado toda essa parte, aí a gente vai para a parte da avaliação. Dentro da avaliação, no primeiro momento que o cliente entra em call comigo, eu já estou avaliando. Eu já estou com o meu caderninho ali, anotando algumas coisas, como ele entrou, como falou, que tom de voz está usando, que tipo de expressões ele usa vícios de linguagem, ele usa pausas preenchidas, ele consegue construir um bom discurso. Se eu pergunto, ele responde o que eu estou perguntando ou ele dá aquela enrolada? Como é que ele conta histórias? Porque eu não chego perguntando qual que é a tua queixa. Eu chego, pergunto, e aí, tudo bem? Já é avaliação tudo. Totalmente. Como é que você chegou até aqui? Ai, que legal. E você conhece alguém que já fez? Que bacana. Não sabia que você sabia que o fonoaudiólogo faz isso. E nisso, nessa small talk inicial, eu já estou avaliando ele. Beleza, começamos? Aí sim eu vou começar a funilar. Dentro do processo de avaliação, eu vou avaliar aspectos de saúde vocal, saúde geral. Então, eu preciso saber como é que está a saúde desse cara como um todo, porque tudo influencia na voz. Um problema gástrico vai influenciar na voz. Um problema respiratório vai influenciar na voz, porque, de novo, né, a gente não está lidando com uma laringe. A gente está lidando com o corpo como um todo. Assim como vocês não lidam com o cabelo, vocês lidam com o organismo, né? Exatamente, exatamente. E aí sim, eu faço algumas provinhas ali dentro do processo que ele está comigo, e aí eu libero ele e falo, olha, vou te mandar uma série de coisas agora, preciso que você me encaminhe alguns áudios, um vídeo e responda alguns testes. Eu coleto tudo isso, as minhas percepções do que ele trouxe, as queixas dele, porque a queixa do cliente é muito importante. Não adianta nada ele vir falar para mim assim, eu tenho queixa com relação à minha postura, e eu falar para ele que o problema está na voz. E aí, dentro desse processo de avaliação, a gente tem a segunda parte que eu mando alguns materiais para o cliente me devolver. Tanto áudio, vídeo, como responder alguns testes. Feito tudo isso, eu vou avaliar em conjunto. Então, eu vou olhar para a queixa do cliente, que é super importante. Eu vou olhar para as minhas observações dentro daquele setting de avaliação. Perfeito. E vou avaliar os materiais que ele me encaminhou. Aí eu construo esse relatório e já na sessão seguinte eu discuto o relatório com o cliente para a gente estar na mesma página. Então, olha, isso é tudo que nós vimos, isso é tudo que eu avaliei, esses são todos os pontos que ou você faz bem ou tem oportunidade de melhora. E a gente já inicia o processo de treinamento da comunicação. Mirna, mas por onde você começa? Depende. Depende do objetivo final. Depende. E da necessidade maior também. Exato. Tem cliente, por exemplo, que era o caso do Mal. Ele tinha muitas queixas e muitas questões com relação à construção de narrativas, construção de discursos. Na época, você até estava estudando bastante sobre investimento, sobre startup. Então, ele precisava de um discurso que fosse mais do que bem construído, que fosse persuasivo. Convincente. Exato, que fosse convincente. Então, no caso dele, a gente estruturou, a gente trabalhou construção de narrativas. Outra etapa que a gente também trabalhou bastante foi a assertividade, que era um ponto que ele precisava dentro da profissão dele, do ofício dele. E ainda também falamos bastante sobre questões de gatilhos de persuasão. Então, Mal, se você quiser passar autoridade, usa o gatilho da autoridade. Se você quiser vender um curso,
Tenta o gatilho da escassez. Dentro desse processo com o cliente, você tem que criar sinergia, tem que criar conexão. E o gatilho de afeição, por exemplo, é super importante. Porque, de novo, a gente compra de quem a gente tem familiaridade, de quem a gente confia, de quem gera alguma credibilidade pra gente. É o gatilho da reciprocidade. Também tem, também tem. Tem- São 6 gatilhos. São vários. Fala um pouquinho pra gente sobre esses 6 gatilhos. É o gatilho da autoridade, gatilho da escassez, reciprocidade, afeição. Deixa eu ver aqui. Agora me pegou, porque tem muitos aí que eu trabalho. Afeição, escassez, eu já falei? Já. Já falei? E a importância desses gatilhos é você realmente conseguir se comunicar, fazer uma venda para qualquer área, né? Volto a falar o que eu falei lá no começo do pod. Todos nós somos vendedores. Todos nós. A gente se vende o tempo inteiro. Então, mesmo vocês 3, que são amigos, que fora daqui vocês têm troca, vocês estão se vendendo. A hora que a gente está fazendo esse pod, a gente está se vendendo. Então, não existe esse lance de, eu sou, em um momento, comunicador, em outro momento eu sou médico, em outro momento eu sou fonoaudióloga. Não. Todos nós somos vendedores. Essa é a nossa primeira profissão. E estamos sendo avaliados o tempo inteiro. O tempo né? todo. O nosso cérebro, ele escaneia o ambiente. O tempo inteiro. A gente escaneia para ver se tem riscos, por exemplo, de ser atacado, de acontecer alguma coisa. Isso faz parte da nossa sobrevivência. E parte desse escanear está em avaliar os outros. E às vezes não é uma avaliação que a gente faz de forma estruturada. Então, assim, estou avaliando, deixa eu ver a dicção do Paulo. Vai lá, fala alguma coisa. Não é assim. Será que eu confio nessa pessoa? O nosso cérebro, ele se pergunta isso. Essa pessoa me passa credibilidade? Eu posso trocar com essa pessoa? Por isso que tem algumas pessoas que a gente fala assim, não fui com a cara dele. Não sei, não gostei. Às vezes é alguma inconsistência no que a pessoa disse, que está inconsistente com o que ela pareceu dizer, que o cérebro fala, olha, pula fora. E eu faço isso muito hoje em dia na minha consulta, por exemplo, com meus pacientes. Eu consigo gerar conexão porque eu sei avaliar o paciente. Então, tem um artifício que ela me ensinou, que é avaliar o perfil comunicativo de cada pessoa. Você sabe um pouco sobre isso? Você entrar no cérebro da pessoa. Isso é parte de neurolinguística. Isso é meu, intuitivamente, eu faço isso o tempo todo, né? Mas existe técnica, existe profissional. Exato, que nem eu falo, eu fui treinado. Eu já sabia algumas coisas, talvez inatas, porque eu sempre fui uma pessoa que me criei vínculos, né? Muito rápido com as pessoas, mas não fazia isso de forma, talvez, técnica e estratégica. Ela me ensinou, por exemplo, você vê que aquela pessoa que ela tem uma articulação mais travada, ela é uma pessoa analítica, é uma pessoa que gosta de dados. Então, ou controlador. Ou controlador. Então, não adianta você chegar numa consulta médica com uma pessoa que ela é ou controladora ou analítica e querer ficar falando de forma totalmente sem ser factível com números, sem ser direto e reto ao ponto. Você precisa disso, Vai disso, muito disso. de acordo com a profissão também. Também. Isso daí também tem a ver com o perfil da pessoa. Perfil. Só que se você entende esses artifícios, entende como que é o paciente, você sabe de fato o que você precisa tratar com ele e gerar conexão. Por exemplo, tem um estudo, né, que mostra, isso também é uma técnica, de você analisar alguns gestos finos. Exemplo, o Hélio está ali com o copo segurando assim. Se eu tivesse um copo e começasse a conversar com ele, às vezes de uma forma sutil, eu replicar o movimento que ele está fazendo, isso gera confiança no cérebro dele. Tem um nome específico para isso. A postura, o paciente está muito assim, você também pode se posicionar. O paciente está muito relaxado, você pode relaxar. Exato. Eu vou só resgatar o que o Mal disse para complementar, que ele deu um exemplo aqui da parte de dicção, mas é importante deixar claro que o processo de avaliação do perfil comunicativo, ele é multifacetado. Então, não é só a dicção. Ele deu um exemplo aqui da dicção, eu entendi o contexto, mas deixando claro até para quem vai escutar a gente. A forma como a pessoa constrói o discurso. Se ela fala, de repente, mais sorrindo, mais séria. É a forma como ela estrutura aquele discurso. Então, se realmente é um discurso mais direto ao ponto, é um discurso com mais números, é uma pessoa que vai querer mais dados, ou é aquela pessoa que ela é muito amigável e que ela vai querer entender de você quem que você é, o que que você faz, o que que você gosta, aquela pessoa que é boa ouvinte. Então, é multifacetada essa questão dessa avaliação. E é muito importante a gente saber para quem a gente está falando, porque se eu sei quem é o receptor da minha mensagem,
as chances de eu acertar e lapidar aquele discurso para ela e ela se conectar comigo muito aumentam drasticamente. E aí, pegando esse ponto que vocês falaram do rapport, isso é uma técnica usada muito por grandes comunicadores. Eu dou muito o exemplo de um cara que eu sou muito fã e eu duvido que as pessoas não sejam, porque ele realmente é incrível comunicando, que é o Obama. Se vocês colocarem no Google, eu convido os ouvintes a colocarem Obama rapport. Rapport se escreve R-A-P-P-O-R-T. Rapport. Vocês vão ver que a roupa é parecida com quem ele vai se encontrar, os gestos que ele usa. Então, se ele vai se encontrar com uma pessoa, um político, que ele é mais despojado, ele deixa a camisa aberta, ele nem usa o paletó, por exemplo. Isso tudo são formas de conectar com o outro. Volto a falar, nós buscamos familiaridade. Então, se eu percebo que vocês estão sentados numa posição e eu automaticamente começo a imitar, e quando eu falo imitar, muito cuidado, porque não é imitar, a pessoa mudou também. Não é isso. Tem que ser sutil, tem que ser harmônico com um contexto comunicativo. Mais uma vez, a gente tem o que a gente chama de acoplamento cerebral. E aí, eu entendo que aquela pessoa ela é confiável. Portanto, eu passo a ter uma troca melhor com ela, pelo menos estrategicamente melhor. E isso é mais difícil da gente, como médico, fazer, por exemplo, em rede social. Tudo que eu falei de técnica é mais simples da gente fazer dentro de um consultório, por exemplo. Uma enfim. pessoa, né? Exato. É um Quando a gente perfil. traz isso para a rede social, qual dica assim, que você costuma dar para os seus pacientes para poder se posicionar melhor? Porque é uma forma mais abrangente de público, né? É uma forma mais A abrangente. gente não gosta de... não é uma dica, é um conteúdo. A gente gosta de dicas, tem que dar dica. O povo ouve a gente para saber de dica. Eu adoro dar dica também, porque eu consumo essas dicas, quero deixar claro. A frase clássica de qualquer treinamento de comunicação: conheça o seu público. Então, por exemplo, eu sei que no meu perfil pessoal, eu tenho muito mais mulheres do que eu tenho homens. E eu vou conversar, obviamente. Lá eu falo sobre assuntos como maquiagem. Mas o que tem a ver com comunicação? Não tem a ver, mas tem a ver com o meu mundo. E as pessoas querem ver pessoas autênticas. E aqui eu quero fazer a minha culpa, tá? Eu deveria aparecer mais, deveria fazer mais. E eu falo, façam o que eu falo, não o que eu faço. Mas é uma forma de eu entender com quem eu tô falando e assim adaptar o que eu preciso. Já no perfil da Yuter, é quase que meio a meio. Acredito que seja até 42 para 52, ou 48 para 52. Então, é bem equilibrado. Aí eu tento trazer o mais abrangente possível. Mas lá eu sei que eu não posso usar termos técnicos, por exemplo. Então, Perfeito. lá, ao invés de eu falar prega vocal, eu vou falar corda vocal. Que é o termo que as pessoas mais conhecido, conhecem. É verdade. Ao invés de eu falar articulação, eu vou falar dicção. Porque as pessoas, elas procuram falando assim, tem um problema na dicção, as pessoas não entendem o que eu falo. Só um parênteses, peguem essas dicas aí, se você tem clínica, às vezes não faz no pessoal, ou faz no pessoal, quer trazer essa imagem para a clínica, porque fazendo essa conexão do que ela está falando. E isso é um bom ponto, Mal, porque quando a gente se conheceu, o meu perfil pessoal era fechado. Eu não tinha o perfil pessoal aberto, muito pelo contrário, eu era aquela pessoa que tinha pavor de se expor na internet. Até que uma colaboradora minha virou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, quero te dar um feedback. Eu falei, fala, lógico, feedback é sempre bem-vindo. Eu sinto falta da Mirna nas redes sociais, mas aquela Mirna que eu conheço aqui, que é a Mirna que é amiga, que é chefe, que é parceira, que eu sinto falta, eu vejo muito você na Yuter e eu percebo que os médicos, olha que interessante, quando eu preciso deles, eu entro no perfil pessoal deles, para ver o que eles fazem, o que eles são, como eles se comunicam. E é a partir disso que eu me conecto. Então, eu vou dar um adendo. É super importante o teu perfil comercial ou o teu perfil profissional ser o seu perfil pessoal. Quando você consegue unir essas duas coisas, você vai se conectar muito mais. Ninguém gosta, eu falo que Instagram, que eu estudo muito, ninguém se conecta a empresas, pessoas se conectam a pessoas. E quando você consegue unir conteúdo de profissional teu com o conteúdo pessoal, claro que numa mescla bem saudável, cada um tem essa mescla, você consegue se comunicar muito mais e Perfeito. conectar. E concordando com o que você está dizendo, Paulo, foi exatamente esse processo que aconteceu. A partir do momento que os meus clientes começaram a me acompanhar na minha rede pessoal, vira e mexe eu escuto às vezes nas nossas calls, eu vi que você estava com o Berlim, meu cachorro, em tal lugar.
Como é que você viu? Ah, eu vi lá no seu Instagram. E eu acho isso incrível, porque eu acompanho. Então, o Mal, por exemplo, às vezes ele tá viajando, vai para algum congresso e a gente tá trocando alguma ideia no WhatsApp. Eu falo, e aí, como é que foi o congresso? Ele não precisa me contar, eu acompanhei, eu faço parte daquilo. Então, esse momento de abertura da minha rede social, de trazer mais quem eu sou, que é uma pessoa que gosta de treinar, que gosta de fazer Muay Thai, que é enlouquecida pelo vira-lata dela, isso tudo faz com que as pessoas elas perguntem. Se eu chego nos treinamentos, elas falam, e o Berlim, tá bem? Isso é maravilhoso. Conexão. Isso é Exato. comunicação pura. Da mais Perfeito. simples. Perfeito. E agora a gente está caminhando para o final desse episódio maravilhoso. Eu queria que você desse uma orientação para os médicos que estão ouvindo sobre, quero começar ou estou com vergonha de começar minhas redes sociais porque não gosto, às vezes, da minha comunicação. Que orientação você daria assim, para esse E é hora de fazer sua publi também. A gente quer saber como que funciona a Mina enquanto produto, qual o produto você vende, são as mentorias pessoais, né, particulares, mentoria em grupo, como que é? O pessoal Boa. que vai te procurar, viu, Mina? Boa, certeza. procurem. Vou responder, talvez, de uma forma que as pessoas falam, mas isso era óbvio. Mas quando eu escutei isso, me tocou de uma forma que fez com que eu virasse uma chave. Apenas comece. Porque daqui a 1 ano, não vou nem falar daqui a 5 anos, você vai olhar para trás e vai falar assim, se eu tivesse começado há 1 ano, hoje eu já estaria melhor. E foi uma coisa que eu escutei de um cliente meu. Tem gente que demora para começar. E a gente tá sempre puxando ele. Ele falou para mim assim, Mina, não adianta você esperar o momento certo, não adianta você esperar o melhor cenário, você ter tudo o que você precisa. O cliente que vai te consumir, a hora que ele entra na sua rede social e ele vê que você já faz isso há algum tempo, mesmo que no começo tenha sido algo desengonçado, ele vai falar, mas ela já tá nessa estrada tem um tempo. Então, eu confio mais. Então, esse lance de, não, mas eu vou esperar o momento certo. Eu vou esperar estar perfeito na minha comunicação. Eu vou esperar estar com um cenário incrível. Obrigado, Mina. Obrigado, viu? Porque De a gente nada, fala o Paulo. dia inteiro para certas pessoas. Isso, claro, seria o melhor? Seria o ideal? Com certeza. Mas aquele tempo que você passa só elaborando, você passa não praticando pratica, pouco. né? Verdade. Então, comunicação é prática. Só se aprende a comunicar comunicando. Não se aprende a comunicar lendo livro, É gente. muito bom ver os primeiros vídeos que a gente fez lá no Exato. Instagram em 2019, Mesmo eu. 2018. Eu olho meus vídeos, horríveis. Horrível. Eu Você olho meu... arquiva? Eu tenho 250 mil fotos e 6 mil vídeos no celular. Não, Eu mas vejo. o seu vídeo, os vídeos do Instagram, Eu aqueles tenho. que não são legais, você arquiva? Eu arquivo tudo. Tá tudo aqui. Eu gravava 20 vídeos para postar um. Paulo, o primeiro Normal. vídeo que eu postei, eu tenho dois primeiros. O primeiro do feed e o primeiro dos stories. O primeiro dos stories. Deixa a gente ver. Manda pra gente botar Deixa. aqui. A menina comunicadora começou assim, gente. Deixo. Isso é muito legal. Isso é aprendizado para quem quer começar. Não, é legal ver. Porque e se pensar, não tivesse aquele vídeo começado por ali, você não estaria hoje onde você não tá. mesmo. Porque eu É não importante queria construir a sua aparecer. história. Na minha cabeça, a minha empresa não deveria ter uma cara. Aí corta para Paulo falando. Marcas Tem que comunicam ter. para pessoas. Pessoas comunicam para pessoas. Exato. E marcas comunicam para pessoas. E olha que loucura. Logo eu, comunicadora, não querendo dar cara para minha comunicação. Então, o primeiro vídeo de stories que eu publiquei, eu lembro que eu tava... era pandemia, porque não faz muito tempo, tá? Era pandemia. Eu posicionei meu celular assim, eu tava desse jeito. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês sobre o meu treinamento de comunicação. Desse jeito, falando agudo, falando de uma forma desengonçada, com o corpo todo desestruturado, e corta para os últimos em que a gente olha e fala, cara, tem outra autoridade, passa conhecimento, sabe do que tá falando, tem segurança em frente à câmera. Inclusive, você pode fazer um Reels com esse começo impactando no atual e falar, olha a evolução de uma boa comunicadora. E volta a falar. Quem olha vai falar, nem tá tão ruim assim. Quando compara com o atual, é uma diferença Aí é que vê, né? absurda, absurda. Agora, respondendo efetivamente a sua pergunta, Paulo, atualmente na Yuter a gente trabalha com 3 formatos. O formato de mentorias em grupo, que a gente chama de maratona da comunicação, o one-on-one, que aí sim são os atendimentos individuais, e os treinamentos para empresas.
Hoje a gente está a maior parte dos nossos esforços focados tanto no one-on-one quanto no in-company. E é uma demanda que vem vindo de uma forma muito recorrente, principalmente os treinamentos de comunicação para a empresa. Que as empresas elas vêm entendendo cada vez mais que funcionário que se comunica bem é funcionário feliz. E funcionário feliz engaja mais, entrega mais. E você faz isso também para clínica médica? Também. Que perfeito. Recentemente a gente esteve juntos em no da Luciana Passoni. Verdade. Que foi um exemplo do que acontece para empresas. E aí, dentro desse formato das empresas, a gente pode ter uma palestra, que foi o caso dessa. A gente pode ter os workshops, então, que vão durar de 4 a 6 horas, mais ou menos. E a gente tem aquele treinamento que é o completo, que dura 8 horas, podendo chegar até 12 horas. Então, tudo depende da demanda. Ah, mas quem é o seu público? Quem são as empresas que você atende? Varia. Eu tenho empresas como o Google no meu portfólio, eu tenho empresas de farmacêuticas, por exemplo, eu tenho empresas que são do ramo alimentício, eu tenho empresas que são de bens de consumo. Então, assim, é uma variedade absurda. E varia também de acordo com o que aquela empresa está buscando. Então, por exemplo, eu tenho empresas que eles falam assim, olha, a gente trabalha aqui com um grupo de pessoas que vendem. Eu preciso que essas pessoas tenham uma comunicação que esteja alinhada com o que a gente comunica nas redes sociais, com o que a gente tem de propósito. Por exemplo, os médicos têm normalmente uma vendedora, né? Essa vendedora pode ser treinada pela mina. Com certeza, absoluta. Com certeza. E faz diferença, porque ela passa a entender o contexto comunicativo. Então, já aconteceu, por exemplo, de algumas agências parceiras que a gente tem, elas só mandam uma mensagem para o nosso atendimento. Olha, estou te encaminhando essa cliente, que é nossa colaboradora, ela trabalha com a parte de atendimento ao cliente, ou ela é líder de outras pessoas. Você pode treinar ela pra gente? A gente faz um pacote. Sei lá, vão ser 5 sessões. 5 sessões são sessões estruturadas. Aí a gente vai trabalhar toda a parte de expressividade vocal, expressividade corporal, estrutura de discurso, persuasão, assertividade, feedback. Então, são coisas que estão dentro do campo da comunicação. Na parte dos treinamentos individuais, eu falo que é tailor-made. Então, o cliente às vezes vem com uma dificuldade que eu programo para aquela sessão falar sobre velocidade de fala, por exemplo. E aí ele aparece e fala assim, eu tenho um treinamento para semana que vem que eu preciso estar bem. Vamos embora. Isso vamos colocar na frente, que isso é mais importante. Então, eu olho os slides, eu peço para ele apresentar, eu cronometro aquele tempo. Eu falo, não, mas não tá claro isso. Essa parte tem que cair. Não tá fazendo sentido com o seu fim. Como é que você vai terminar isso aqui? Não pensei, então vamos pensar juntos. Então, teve um médico que eu atendi, que ele ia palestrar num congresso, acho que de cirurgia plástica, se eu não estou enganada. E ele não sabia como terminar a apresentação dele. Eu falei, termina se colocando à disposição. Termina divulgando suas redes sociais. Resumo da ópera. Ele ganhou, sei lá, 1.000 seguidores lá, bastante, porque era um congresso bem grande, simplesmente por ter feito uma boa conclusão. Então, você vê que é simples e que talvez não seja nada brilhante aqui que eu estou trazendo. Nossa, isso é a coisa mais fora da caixa possível. Mas é o simples que às vezes funciona para o público que você quer. É o simples que funciona, fica o recado. Fica o recado. O menos é mais. Exato. Menos é mais. Você vai gerar esses conteúdos de hoje, vão gerar muitos clientes para você. Que assim seja. Com certeza. As equipes médicas hoje precisam se comunicar bem, não só o médico, mas principalmente As os empresas vendedores das clínicas médicas, né? Como tua vendedora se comporta no momento que ela vai fazer a tua venda, vai chancelar a tua venda, porque a vendedora chancela. A gente vende sem parecer que está vendendo, mas quem chancela a tua venda é a equipe de venda, né? E essa equipe precisa estar bem treinada. Eu acho que tem 2 etapas de venda. Tem a etapa inicial, que é a captação daquele cliente, Exato. e aí sim a conversão desse cliente para um paciente. E tem a etapa dessa retenção. Aí é com o médico. O médico retém e quem chancela é tua vendedora. Porque nós não passamos orçamentos, nós não fechamos eu acho isso muito venda. importante. Porque tem que desvencilhar. Para quem você paga e quem te oferta o serviço. Exato. Eu também não recebo. E quando Claro, você existe um financeiro para isso. E quando você capta leads, que são pessoas interessadas, mas muito pouco aquecidas para finalizar uma compra, a tua vendedora já entra aí com
com speech, né? Com uma forma de trazer esse paciente para a Uhum. consulta. Na consulta, claro, você faz a sua performance, faz a tua venda sem parecer que está vendendo o tempo todo. E no final dessa consulta, Exato. existe um chancelamento de que tudo ocorreu super bem. Da primeira contato, lá no Uhum. primeiro contato no seu WhatsApp, da Uhum. clínica, até o fechamento realmente formal, né? Total. E dentro dessa parte do fechamento formal, olha como o papel do médico é importante. Muito. Porque se no final o paciente não gostou daquele atendimento, ele vai pagar. Mas ele não volta. Exato. Não Então, tem recorrência, Não né? tem recorrência. E a gente trabalha por recorrência muitas vezes. Porque você não quer atender pela primeira vez muitos clientes. Você quer ter clientes que são fãs da sua marca. Perfeito. Dá Então, muito essa menos é a trabalho, diferença. São né? duas etapas A dentro tua desse consulta processo. não pode ser consulta, tem que ter um show, né? Pagar ingresso, não é como paguei consulta, não pagou ingresso, né? Para fechar até com chave de ouro, eu gosto muito do conceito Disney de encantamento ao cliente. Eu acho Que é- fundamental. Justamente trazer do início, da hora que ele entra em contato no WhatsApp até a hora que ele sai, uma magia naquilo Tem tudo. gente que trabalha bem com isso. Tem. Meu primo, Bruno Trevisan. Bruno Trevisan, ele tem um programa chamado Encantadores de Pacientes. Que legal. Que é E é meu primo do incrível. primeiro grau, incrível, e eu trabalho muito em encantamento de clientes. Uhum. E eu passo isso para meus fellows. Eu Essa acho história é incrível. muito boa. Inclusive, ele tem um plágio da logo da Disney no Encantadores de Pacientes, né? E quando eu vou para Disney, eu presto muita atenção nisso, porque isso é fundamental, né? Porque tudo faz diferença. É muito. É o cheiro que você coloca, Exato. é o café que você Os cinco oferece, sentidos, é né? a pessoa que está recepcionando aquele cliente ser legal, ser zelosa, sabe? Então, Menino, falou tudo. É tudo que eu penso. É isso. Essa história com o primo do É Paulo demais. é muito bom. Teve um dia que eu não sei, eu tava vendo algum vídeo no YouTube sobre encantamento de paciente. Eu falo que o pessoal entra no Netflix e eu entro no YouTube para ver alguma aula de alguma coisa que eu quero aprender. Aí eu falei, Paulo, achei um cara assim que é um monstro. Chama Bruno Trevisan. Também Ó, é meu primo. É meu primo. Baiano. Meu primo, primeiro grau, amigão. Mas Show. ótimo. Muito obrigado pelo ter aceitado esse convite, por ter feito mais um episódio maravilhoso aqui com a gente. eu E que agradeço. foi uma honra enorme. Espero que o pessoal de casa tenha aproveitado cada segundo, tenha pegado papel e caneta e anotado todas essas informações. Dá pra trazer birra em toda brilhantes. temporada do Foodcaster. É, Ah, eu exato. aceito. É porque trazer só médico esgota um pouco, né? É. A gente aprende muito com o pessoal que envolve também a medicina. Ela é da área médica, da área, né, da saúde, e trouxe uma coisa importantíssima pra gente, que é a universal, parte comunicação. de comunicação. E o Freecast aqui, né, é mais uma das formas da gente também se comunicar. E eu sempre gosto assim, eu, Paulo, Eli, a gente sempre gosta de trazer alguns temas um pouco diferentes, mas que vão, de fato, colaborar, Agregar, que são relevantes, para a né? sua carreira como Verdade. médico, porque o transplante, eu acho que é uma cereja do bolo, entregar um bom serviço, Claro. você pega, se você for um bom profissional, você vai conseguir, mas não, de fato, é isso que vai te fazer ter sucesso. Não resolve só isso. Exato. É esperado isso, mas não só isso. Eu Exato. penso que o Freecast é quase como se fosse uma formação multidisciplinar para Uhum. qualquer Exato. médico. Vocês focam, obviamente, numa área de especialidade, que são todos aqui tricologistas, mas qualquer médico, de qualquer área, que sentar para escutar todos os episódios, aprende alguma coisa. Com E eu certeza. te falo porque eu sou fonoaudióloga, eu assisti, eu fiquei, olha só, isso eu não sabia. Então, assim, queria agradecer profundamente o convite dos três. Me chamem mais vezes, vai ser uma Pode honra deixar. Já tá convidado de participar, foi agora já. incrível. Espero os próximos convites e muito, muito sucesso na trajetória de vocês. Obrigado Sou fã. pela Obrigado. presença Obrigado, especial. Mirna. Não Vai deixa lá. de seguir a gente nas redes sociais. O meu, @Maurício Reis, N de nariz. @dr.paulomiorali. @dr.helioacioli. E @mi-abourafee, mi Abouraf e @yuter360. Perfeito. Ô, louco. Ótimo. Anota aí Tá. e segue lá. Pessoal, fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.